Antes de você digitar a primeira palavra, o Cloud já gastou tokens. Isso acontece porque no Cloud existem várias camadas de gasto excessivo que a maioria das pessoas nunca enxerga. Nesse vídeo eu vou mostrar 6 pontos de desperdício invisível de tokens e como resolver cada uma delas na prática. Se você usa o Cloud Code ou qualquer plano do Cloud, vai sair daqui entendendo para onde realmente estão indo seus tokens e como parar de perdê-los. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal porque é sobre isso que nós falamos aqui. Quando você abre uma nova sessão no Cloud Code e digita o primeiro comando, parece que o contador começa ali, mas na verdade não começa. Antes de qualquer mensagem que você envia lá no Cloud Code, ele já carregou uma série de coisas na memória dele. O System Prompt, todas as skills configuradas, todos os servidores MCP conectados, os arquivos de contexto, tudo isso entra na janela de contexto antes mesmo de você falar qualquer coisa. Esse custo inicial tem um nome, é o overhead, e ele pode variar muito. Em projetos simples, fica em torno de 8.000 a 15.000 tokens. Em projetos maiores, com vários MCPs, várias skills, um cloud.md muito extenso, pode passar de 60.000 tokens só de custo de inicialização. E o pior, esse custo ele se repete a cada nova mensagem que você envia. Então esse overhead ele não é gasto só no início de uma sessão, e ele se multiplica em cada turno de conversa. Mas tem um comando que pouca gente conhece que revela exatamente o quanto você está gastando antes mesmo de começar. E esse comando é o /context. Esse comando ele abre uma grade visual que mostra o consumo prévio daquela sessão. Quantos tokens estão indo para o cloud.md, quantos para cada MCP e quantos tokens estão indo para suas skills configuradas no projeto. Então a primeira coisa prática é rodar o /context, olhar o que está pesando dentro daquele projeto. Pode ser que você encontre MCPs que nem mesmo esteja usando naquele projeto, skills que você não precisa naquela sessão, um cloud.md muito carregado que cresceu demais, que vale a pena você revisar. E aqui entra também uma ferramenta complementar a isso, que é o Cloud Ignore. Você cria um arquivo na pasta raiz daquele seu projeto que lista tudo que o Cloud não precisa enxergar. Pastas de pendências, como nodes, módulos binários, arquivos compilados, tudo que é pesado e não tem informação útil para o seu modelo. Sem esse arquivo na raiz do seu projeto, o .cloudignore, o Cloud ele pode acidentalmente vasculhar pastas inteiras, bibliotecas inteiras de terceiros. Um único arquivo .lock pode injetar milhares de tokens inúteis naquela sessão. Com esse arquivo, você impede que isso aconteça. Então, no vídeo anterior, eu falei sobre manter esse cloud.md abaixo de 200 linhas. Isso continua valendo, mas agora some a isso o /context, que é uma ferramenta muito útil para você poder visualizar, e o .cloudignore para você poder podar aquilo que está sendo inútil no seu projeto. São 3 camadas de controle sobre o que o Cloud lê antes mesmo de você começar a trabalhar. Isso aqui muda a forma como você interage com o Cloud. Quando o Cloud erra algo, o reflexo natural é mandar uma mensagem corrigindo. Não, na verdade eu quis dizer isso. Faz de novo, só que agora assim. E você vai mandando mensagem, parece eficiente, mas cada correção que você tenta fazer, ela vai empilhando o contexto dentro daquele projeto. O Cloud então é obrigado a reler tudo, tentativa, erro, correção, nova tentativa, nova correção, e toda essa bagagem morta de caminhos que não deram certo continua ali, pesando o contexto do seu projeto. O pior é que essas tentativas falhas não só gastam tokens, elas poluem a atenção do modelo. O Cloud começa então a se confundir porque o contexto está cheio de contradições. E a solução para isso é um comando chamado /rewind. No Cloud Code você ativa apertando o ESC 2 vezes, ele abre uma lista cronológica de todas as mensagens
daquela sessão. Você escolhe para qual ponto você quer voltar. Tudo que veio depois daquele ponto, então, é apagado. O código volta ao estado anterior, o contexto fica limpo. Isso é a diferença entre empilhar lixo e tirar o lixo da sala. E tem um detalhe que torna o rewind ainda mais útil. Quando você volta para o ponto anterior, ele oferece uma opção chamada Summarize. Isso cria uma nota resumida sobre o que aconteceu depois daquele ponto, incluindo o que falhou, ou seja, o Cloud do futuro sabe exatamente onde o Cloud do passado errou, sem carregar o peso inteiro dos erros no contexto. E já que estamos falando sobre manter o contexto limpo, tem outro comando que complementa esse muito bem. E esse comando é o by the way. Ele abre uma espécie de janela paralela para que você possa fazer perguntas rápidas que não necessariamente têm a ver com aquela sessão que você está desenvolvendo. Por exemplo, você está no meio de um projeto complexo, quer tirar uma dúvida sobre um comando do Git, alguma coisa nesse sentido. Se você pergunta direto naquela conversa, a pergunta e a resposta ficam salvos no histórico daquele contexto, ocupando espaço naquela sua sessão. Com o by the way, o BTW, essa consulta ela acontece fora daquela sessão principal. A resposta aparece para você, você usa e aquilo tudo fica fora do contexto. Essa mudança parece pequena, mas em sessões longas, esse tipo de poluição acidental acumula-se muito rápido. No vídeo anterior, eu falei sobre usar o /compact de forma manual quando o contexto chega a 60%. Isso continua sendo uma das melhores práticas, mas agora eu quero explicar o porquê e de forma mais aprofundada, porque entender os mecanismos muda também a forma como você decide usar a ferramenta e esse comando. O Cloud Code, ele tem um sistema automático de compactação. Quando a sessão atinge mais ou menos 95% da janela de contexto naquela sessão, ele ativa automaticamente a compactação. Parece uma rede de segurança útil, mas na prática ela funciona mal. E o motivo disso é um fenômeno chamado context rot, que seria, em tradução literal, apodrecimento de contexto. Conforme a sessão cresce e a janela de contexto vai se enchendo, a capacidade do modelo de prestar atenção diminui drasticamente. Estatísticas mostram que a precisão de recuperação da informação cai de 92 com 250 mil tokens para 78% quando chega a 1 milhão. Quanto mais cheia aquela janela, mais o Cloud se distrai e esquece coisas e perde o fio. A autocompactação ela acontece exatamente quando o modelo está cheio, portanto no seu pior desempenho. É como fazer a mala para viagem correndo já dentro do aeroporto. A mala vai ficar pronta, mas você sabe que vai acabar esquecendo alguma coisa importante. E é isso que acontece na autocompactação. No melhor cenário, entre 20 a 30% dos detalhes originais são perdidos. Decisões de projeto, variáveis, o ambiente, as instruções específicas, tudo isso pode ser perdido. A alternativa mais eficiente para isso é usar o /compact manualmente quando o contexto está ali entre 50 a 60%. Nesse ponto, o Cloud ainda tem capacidade total de discernimento. O resumo que ele gera nesse momento é muito mais eficiente e fiel ao que realmente importa no seu projeto. E aqui vai uma dica adicional que poucas pessoas usam. O compact ele aceita, quando você vai dar o comando, instruções específicas junto dele. Você pode escrever, por exemplo, no compact para preservar exclusivamente decisões de arquitetura, padrões de automação. Isso direciona a compactação, em vez de deixar o Cloud decidir sozinho o que manter ou o que descartar. Nesse caso, você mesmo irá especificar tudo aquilo que não pode ser perdido naquele projeto. Essa diferença entre uma compactação genérica e uma compactação direcionada, ela é grande. A genérica tende a resumir tudo e perder detalhes ao longo do caminho. Já a compactação direcionada, ela preserva as regras daquele projeto e descarta aquilo que era conversa transitória.
Tem um hábito muito comum que costuma custar muito caro: tentar resolver tudo dentro de uma única conversa de uma mesma sessão. Começa com uma pesquisa, evolui para um planejamento, entra na construção e segue todo o polimento final dentro da mesma sessão. O problema é que cada fase gera um tipo de informação diferente. A fase da pesquisa produz muita leitura bruta, muito log, muita informação descartável. Quando você entra na fase de construção, com tudo isso ainda no contexto, o Cloud está carregando todo o peso daquelas centenas de tokens que você gerou na fase de pesquisa. A prática recomendada é desenvolver os projetos no Cloud em diferentes sessões. A ideia é dividir o trabalho em etapas e dar para cada etapa uma sessão limpa. Funciona assim: na primeira sessão você faz a descoberta, pede para o Cloud ler os documentos, mapear toda a estrutura do projeto, analisar o que já existe. No final, ele gera um relatório organizado com o que encontrou. Na segunda sessão, você começa do zero, carrega o relatório da sessão anterior e pede para o Cloud montar um plano de execução, sem a bagagem da pesquisa, sem os logs, sem as tentativas anteriores, com um contexto limpo, foco total no planejamento. E na terceira sessão, você carrega então todo o plano aprovado e executa. O Cloud entra direto com o código, com as instruções claras, tudo relido, toda a pesquisa, todo o planejamento detalhado, sem todo aquele peso do contexto de realizar tudo na mesma sessão. E o que conecta uma sessão à outra é exatamente esse documento simples feito pelo próprio Cloud. Pode ser, por exemplo, um arquivo de texto, um arquivo Markdown ou, ainda mais eficiente, um arquivo handoff.md. Antes de encerrar cada sessão, você pede para o Cloud gerar esse documento com as informações que a próxima sessão vai precisar. O que um bom handoff contém: o objetivo geral do projeto, o que foi feito até ali, o que foi testado, o que não funcionou, quais as decisões de design foram tomadas e por onde a próxima sessão deve começar. Quando a sessão nova abre e carrega esse arquivo handoff, o Cloud tem exatamente o contexto suficiente para poder continuar dali. Mas em vez de carregar 50.000 tokens no histórico bruto, ele carrega 1.000 tokens ou 2.000 tokens, apenas o necessário para ele poder continuar. A economia aqui é enorme e o desempenho melhora, porque o contexto está limpo e organizado. O Cloud Code permite criar também subagentes, e isso é uma das ferramentas mais poderosas para a economia de tokens, para eficiência no seu projeto, e quase ninguém usa essa ferramenta direito. Funciona assim: cada subagente ganha uma janela de contexto própria. Ele faz o trabalho dele nessa janela separada, junta todos os resultados e devolve para a seção principal somente o produto final. Todo o processo de leitura, pesquisa, teste e erro que o subagente faz acontece na janela dele, separado da janela principal. A sua seção principal nunca enxerga o que o trabalho intermediário está acontecendo por meio dos subagentes. Vou dar um exemplo concreto. Imagine que você precise que o Cloud ele leia todo o repositório, um grande repositório, e encontre onde está uma variável de autenticação que você quer usar. Se você pede isso direto na sua seção principal, o Cloud vai abrir dezenas de arquivos, ler milhares de linhas, todos os logs extensos, tudo isso vai para o contexto principal daquela sessão. 40, 50 mil tokens gastos somente na leitura. Se você delega isso para um subagente, toda essa leitura ela acontece na janela dele. Ele conclui, gera um resumo e manda para a janela principal. A seção principal recebe então essa resposta pronta, sem precisar carregar todo aquele peso da pesquisa. E tem mais um ponto positivo em usar subagentes. Você pode especificar que esse subagente use, por exemplo, um modelo mais barato. Então, nesse cenário, você está economizando tanto tokens de contexto, quanto também o custo por token processado. A lógica por trás disso é o que a engenharia de IA chama de padrão orquestrador e padrão trabalhador, ou padrão orquestrador trabalhador. A seção principal é o orquestrador, ela mantém a visão macro de todo o projeto, toma as decisões de alto nível, delega tarefas pesadas, e os subagentes são os trabalhadores. Eles fazem o trabalho braçal
braçal daquele ambiente em uma janela separada, isolada, e devem somente reportar os resultados que efetivamente importam para a sessão principal. Isso protege a sessão principal de duas formas, economizando tokens e preserva também a clareza de contexto. O orquestrador nunca se contamina com os logs, com os testes, os relatórios, os erros de busca. Todo o resultado ele é compactado em poucos tokens e depois enviado para a sessão principal pelos subagentes. Tem um outro tipo de desperdício que quase ninguém percebe e que é muito simples de resolver: o formato dos documentos que você pede para o cloud processar para você. O cloud lê tudo em tokens e a quantidade de tokens que cada tipo de documento consome pode ser drasticamente diferente. Um formato HTML, por exemplo, é disparado o formato mais caro que mais consome tokens. Um simples título em HTML pode gastar, por exemplo, cerca de 15 tokens. Esse mesmo título, se você pede ele em Markdown, ele gasta cerca de 3 tokens, ou seja, uma redução média de 75% no consumo só mudando de PDF, só mudando de HTML para Markdown. E quando você extrai uma página inteira da web em HTML e joga isso no cloud, a maior parte dos tokens que estão sendo gastos ali é basicamente estrutura visual que o modelo não precisa, tags de script, folhas de estilo e metadados. Frequentemente, um arquivo HTML bruto consome 10 vezes mais tokens do que o conteúdo de texto que está ali dentro dele. As economias de conversão são grandes. Convertendo de HTML para Markdown, a redução fica em torno de 90%. De PDF para Markdown, 67%. De documentos Word para Markdown, 33%. Na prática, isso significa que você consegue colocar 3 vezes mais conteúdo na mesma janela de contexto. Um PDF de 40 páginas pode ocupar o mesmo espaço que 130 páginas de Markdown. Então a regra direta é: sempre que possível, converta seus documentos para Markdown antes de carregá-los no cloud. Se aquele conteúdo é baseado em texto, transcreva. Se é uma página web, extraia o texto da página. O que o modelo precisa é do conteúdo, não da embalagem. E essa economia real de tokens, ela não vem só de uma lista de comandos. Ela vem de você entender como que o modelo, como o cloud funciona por dentro. Essa camada de entendimento é o que nós podemos chamar de engenharia de contexto. É a prática de ser intencional em tudo aquilo que você faz com o modelo, sabendo tudo aquilo que ele enxerga. E se você entender isso, vai esbarrar menos no limite, e nada disso são coisas muito difíceis. É só uma questão de saber e se adaptar e falar a mesma língua do modelo. Se esse vídeo te ajudou, comece a aplicar essas técnicas na próxima sessão sua com o cloud. E se você não viu o primeiro vídeo que eu falei sobre boas práticas de economia de tokens, vou deixar o link dele aqui na descrição. E se alguma dessas dicas te ajudou, então deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e nós nos vemos no próximo vídeo.